Drogas do Coração, com 5 lojas em Birigui. Com você, pela saúde da nossa gente. Olha, mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã de ontem o corpo do homem que havia desaparecido no Rio Tietê, em Pereira Barreto. O corpo foi encontrado enroscado ao barco em que ele estava e que, por motivos a serem esclarecidos, acabou afundando. Só para resumir, estava o homem, o dono da embarcação e o filho, né, pescando. O barco virou, né, o embarcador e o pai do desaparecido se salvaram, mas ele, infelizmente, acabou sucumbindo nas águas do Rio Tietê e, depois de dias incansáveis de busca pelos bombeiros, inclusive com o reforço de bombeiros de Araçatuba, acabaram localizando o corpo. Olha, um homem de 39 anos morreu em um confronto com a polícia militar na madrugada de ontem em São José do Rio Preto. Segundo a ocorrência, Valdemir Freitas Barbosa Júnior fugia depois de ter matado um outro homem, Wesley Gonçalves Pereira. Conforme as informações, ouvindo os disparos que estavam nas proximidades, os PMs encontraram o suspeito com a arma e ele disparou contra os policiais, que revidaram, e ele morreu. Médicos do SAMU foram chamados para atender aquele que lhe havia baleado e esse aí que havia trocado tiro com a polícia. Quer dizer, os dois morreram, né, infelizmente. E a gente sabe que as pessoas não devem, né, reagir, principalmente da abordagem policial. E se você tiver com a arma, piorou, né? Policiais rodoviários apreenderam na manhã, em Penápolis, um carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai. Eram transportados em um caminhão. 2 pessoas foram presas em flagrante. A ação foi na rodovia Raul Forcheiro Casasco. Foi durante uma operação denominada Impacto. E a equipe fazia a fiscalização no quilômetro 6 da pista, quando parou um Voyage, que era conduzido por uma pessoa. Esse condutor do Voyage era o batedor. Ele vinha na frente para dar sinal, se tivesse polícia, para o caminhão que transportava a droga. O caminhão viu a polícia e quis fazer uma manobra, aí se lascou. Aí não teve jeito. A polícia abordou o caminhoneiro também. 400 mil maços de cigarros contrabandeados. O condutor do Voyage confirmou que acompanhava na função de batedor e receberia 3 mil pelo serviço. O condutor do caminhão disse que ia ganhar 5 mil para transportar os cigarros. Receberam voz de prisão, foram autuados na Polícia Federal de Araçatuba, carga, caminhão, Voyage, tudo apreendido. Quer dizer, não ganhou dinheiro, ainda perdeu o caminhão e perdeu o carro. E perdeu o cigarro. E está na cadeia. Não adianta, né? Coisa errada não tem como dar certo, né? Ou é errado ou é certo, não tem nem meio certo nem meio errado. Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil no início da tarde de ontem em Birigui, acusado de furto e receptação. Ele estava em um carro que havia sido furtado na madrugada, também de ontem, no Jardim Nova York, Araçatuba. Começou lá, terminou aqui. A polícia também recuperou um outro carro que havia sido furtado no último dia 12. Só que esse aqui foi na Vila Aeronáutica, também em Araçatuba. A prisão foi feita durante uma ação conjunta das equipes do DOI e da DIG de Araçatuba. Eles foram informados do furto ocorrido durante a madrugada, quando os autores invadiram uma casa, roubaram 5 bolsas, sendo 3 de uma mulher e 2 de outras mulheres, e documentos pessoais, cartões bancários. Fugiram trazendo um Honda Fit, que estava na garagem. Tomando conhecimento do furto, a equipe iniciou a investigação. Teve acesso às imagens de câmeras de monitoramento do local do crime e apuraram que o veículo tinha sido visto durante a madrugada, seguindo sentido Birigui. E aí chegaram, infelizmente, né, para eles e felizmente para as vítimas. Os carros foram recuperados. Um casal estava fumando um baseado na Praça da Fumaça em Birigui e Catapimba foi pego pela polícia. Um deles ficou preso à disposição da justiça,
o outro vai responder em liberdade. 2 mulheres ficaram gravemente feridas depois de um acidente em uma rotatória do Silvares na tarde de ontem. Condutor de uma picape Saveiro não respeitou o sinal de pare. Colidiu contra as 2 mulheres, mãe e filha, que estavam em uma motocicleta bis. Segundo o que foi apurado, as 2 mulheres identificadas, MLLN, 46 anos, condutora da moto. A mãe dela, APL, 74 anos. Elas estavam com a motocicleta pela rotatória que liga os bairros Silvares e Alto Silvares, quando o condutor da Saveiro, segundo a matéria, não respeitou o pare. Naquele momento, as vítimas foram lançadas alguns metros à frente da colisão. O condutor do carro parou, prestou socorro às vítimas. Uma equipe da PM esteve no local. A vítima de 74 anos, segundo consta, foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, com fratura exposta. A filha, que conduzia a moto, também foi socorrida em estado grave. Até o encerramento da matéria, não se tinha mais detalhes do estado de saúde das vítimas. O condutor foi ouvido, como todos os trabalhos da Polícia Judiciária. 2 bandidos em uma motocicleta roubaram ontem um malote que tinha R$60 mil em Avanhandava. Segundo a polícia, o dinheiro pertence a uma empresa da cidade, que deslocou 2 funcionários em um carro descaracterizado para depositar o dinheiro numa agência bancária. A PM informou que no meio do trajeto, os bandidos apontaram uma arma para o motorista, pegaram o malote. Temendo ser morto pelo criminoso, o funcionário entregou o malote com o dinheiro e viu os ladrões fugirem em alta velocidade. Felizmente não houve feridos durante o roubo. A Polícia Civil já está investigando o caso e, em princípio, supõe-se que os assaltantes conheciam a rotina bancária da firma, bem como os horários em que os funcionários saíam para ir ao banco. Se diz na gíria que é fita dada, a gente não sabe, até porque a Polícia Civil é que vai cuidar do caso. Olha, Matheus Augusto Simões dos Santos, 23 anos, morreu ontem à noite em Araçatuba, depois de ser baleado por policiais do BAEP, durante uma tentativa de abordagem. Segundo a polícia, ele estava armado com uma pistola e teria atirado contra a equipe policial na tentativa de fuga. O caso aconteceu pouco antes das 10h30 da noite, na rua Brigadeiro Faria Lima, que é paralela a Eliezer Montenegro Magalhães. Os PMs receberam informações de que o suspeito estaria em um gol de posse de uma arma de fogo e queria, entre aspas, cobrar uma outra pessoa que havia cometido uma tentativa de homicídio, que já eu vou falar, na noite anterior no Umuarama, tendo como vítima um homem de 31 anos. Os policiais relataram que durante o patrulhamento pelo residencial Atlântico, viram Santos conduzindo o gol. Houve tentativa de abordagem. Durante o acompanhamento, o condutor do carro acessou a Brigadeiro Faria Lima para entrar na Eliezer. Perdeu o controle e bateu o carro na guia de sargento. Teria descido do carro segurando uma arma na mão. Passou a correr. De acordo com a polícia, ao receber a ordem para parar, teria apontado a arma para um dos policiais e feito 2 disparos. 3 policiais que participavam da ação revidaram, efetuando 2 tiros cada um deles, vindo a atingir Santos, que caiu. A equipe se aproximou e ele ainda estava com vida. Estaria segurando uma pistola calibre 380, carregada com 15 munições intactas. O suspeito foi atendido no local pelo resgate, levado para o pronto-socorro, onde teve o óbito constatado. Segundo a polícia, durante vistoria no carro dele, foi encontrado ainda um revólver calibre 38, carregado com 5 munições intactas. A Polícia Civil foi informada e a equipe plantonista compareceu e acompanhou a perícia. Consta na ocorrência que a Promotoria de Justiça foi comunicada e o promotor de justiça que estava de plantão informou que não
compareceria. A Divisão de Homicídios de Araçatuba também não enviou equipe devido ao crime ter autoria conhecida. As armas dos policiais foram apreendidas, junto com as armas que estavam com Santos, e devem ser periciadas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Um homem de 31 anos, olha aí, a cobrança era essa, foi internado com ferimentos graves depois que foi baleado em frente da casa dele no bairro Moarama, na noite de quarta-feira lá em Araçatuba. Segundo o que foi informado à polícia, a equipe médica esteve lá e a vítima apresentava 2 ferimentos na região abdominal, sendo que aparentemente os projéteis haviam transfixado o corpo. O paciente seria submetido à cirurgia e o estado clínico dele era considerado grave, com risco de morte. Os policiais foram lá antes das 21 horas e informados de uma tentativa de homicídio na rua Álvaro Fonseca, e sendo que a vítima teria sido socorrida pelo SAMU. Agora a polícia vai cuidar do caso. O destaque final: um homem foi alvo de 2 boletins de ocorrência na Polícia Civil de Araçatuba, por prometer casamento a 2 mulheres que ele conheceu por meio de um aplicativo entre relacionamentos. Papagaio dá conta de 2 mulheres, Dom Juan, hein? Então, o problema era 2 sogras, você falou tudo. As vítimas contaram à polícia que o conquistador se identificava como Marcelo. Falava que era amoroso, trabalhador, doce. Doce, hein? Doce, hein? Era temente a Deus. Por que põe Deus no meio do negócio, né? Em condição financeira boa e queria se casar. Casar com 2, hein? Guloso esse cara. Uma das vítimas, no entanto, descobriu que ele fez a mesma promessa para outra mulher. Que rolo, hein? A mulher de 25 anos disse que o tal de Marcelo saiu com ela para jantar 2 vezes, a levou numa igreja de mãos dadas, apresentou para os fiéis que era a namorada dele, e nesses encontros falou que queria casar e ter filhos. Tudo parecia perfeito no relacionamento dos 2, sem que tenha havido relações sexuais, segundo a mulher. Não viraram a bolinha dos olhos, não, ela falou. Ela contou ainda que começou a desconfiar do Marcelo quando ele começou a não pagar mais as contas nos jantares. Levava a mulher para jantar e falava assim: esqueci a carteira. Outro dia, esqueci o cartão. Certa vez, na casa dele, o falso Marcelo esqueceu o celular no sofá. Sempre tem uma prova do crime, né? E ela viu por mensagens trocadas no aparelho que ele mantinha conversas iguais com uma outra mulher, também de Araçatuba, fazendo as mesmas promessas, indo a restaurantes, à igreja, de mãos dadas, tudo da mesma forma. Por fim, ela descobriu onde a mulher morava. Foi conversar com a colega. A outra moça resolveu procurar a polícia para se precaver e alertar a outras mulheres sobre o Dom Juan, o galanteador barato. A versão do acusado ainda não foi apresentada, mas ele vai nos próximos dias ser convidado, né? Mas não é para ir no aniversário nem em festa do restaurante, é para ser ouvido na polícia, para explicar melhor essa situação para o doutor delegado. Então as mulheres fiquem atentas aí que tem um Dom Juan girando pela cidade de Araçatuba. Tem sempre uma bem pertinho, sempre pronta à sua disposição. Multidrogas do Coração, 5 lojas em Birigui. Drogaria Modelo, na Barão 963, esquina com a Anhanguera. Drogaria Moderna, na Barão 1751, esquina com Euclides Miragaia. Drogaria Aeroporto, na José Masson 105. Drogaria Modelo 2, na Avenida Youssef Ismail Mansur 446, no Alto Silvânia.